Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, nós vamos fazer a leitura dos versículos 7 ao 13 nessa manhã, texto que nós vamos considerar. Mas antes eu queria dizer àqueles que têm acompanhado essa série de estudos em Romanos, que se você está achando que a pregação do Evangelho, da graça, da salvação pela graça, ela torna a lei sem valor, os mandamentos de Deus sem valor, ou que tornam os mandamentos de Deus até negativos de alguma maneira, você está enganado. É momento de corrigir isso. E eu digo isso porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai fazer aqui no restante dos versículos do capítulo 7. Ele vai corrigir interpretações equivocadas que poderiam povoar especialmente a cabeça dos judeus que estariam lendo a sua mensagem, o seu ensino passado através dessa epístola ao longo dos primeiros capítulos. Interpretações equivocadas que poderiam gerar posturas de consequência eterna. Nós precisamos corrigir isso. Então é o que o apóstolo Paulo está fazendo no texto que nós vamos ler e estudar nessa manhã, e é o que eu gostaria que acontecesse caso estivesse aqui entre nós, de algum modo, esse tipo de interpretação equivocada, tratando ou assumindo uma perspectiva sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos da lei de Deus, de pouca importância, de indiferença, e não é isso que o Evangelho realmente opera, ensina. Então vamos ler o texto nessa manhã. A Bíblia diz assim, Romanos 7:7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Ao longo da exposição na Epístola aos Romanos, eu tenho dito aos irmãos, esse texto é um texto difícil, essa é uma parte da Epístola que é difícil. E nós estamos diante, de novo, de um texto que é difícil e desafiador. Talvez se a gente não tivesse o capítulo 9, o capítulo 11, os versículos finais do capítulo 7 seriam os versículos mais difíceis de nós compreendermos, acompanharmos aqui o ensino do apóstolo Paulo. Então, para que a gente possa assim, pisar aqui em terreno firme, no entendimento do texto, depois na sua aplicação, é importante que a gente tenha o conhecimento aqui de duas informações essenciais em mente, para que a gente entenda o que o texto está dizendo. A primeira delas é o que é lei aqui. Nós já tratamos disso na mensagem da semana passada, o capítulo 7, ele fala aí da lei. Então nós precisamos lembrar exatamente o que é lei aqui e o porquê tratar dela. Essa é a segunda informação importante aqui do contexto. Por que o apóstolo Paulo está tratando de lei a essa altura? Ele estava pregando eloquentemente sobre a salvação pela graça através da fé em Cristo Jesus na sua obra. E por que então ele está tratando de lei aqui? Então são duas informações importantíssimas. Então a primeira, lei, aqui, lembrando, se refere à lei moral de Deus, aquilo que Deus preceitua, através do qual ele comunica para nós o que é certo e o que é errado. Lei aqui são aqueles parâmetros revelados por Deus que mostram a minha conduta correta para com Deus e para com o próximo. Essa lei, ela foi revelada por Deus a Moisés e registrada nas Escrituras Sagradas
nós temos então aí desde o Antigo Testamento, através de Moisés e dos profetas, os preceitos morais de Deus. Mas essa lei, ela está também no coração humano. Nós vimos isso na semana passada com o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 de Romanos. Ele lembra que essa lei, ela também foi impressa, foi gravada no coração humano e é um instrumento pela qual a nossa consciência e os nossos pensamentos operam, nos dizendo, o que é certo e o que é errado, nos alertando sobre o que é certo e o que é errado. Então é essa lei, esse conjunto de verdades que estabelecem o padrão moral para o ser humano, é que Paulo tem em mente aqui e que foi expresso na lei revelada a Moisés, que está na Escritura Sagrada. Segunda coisa, por que então tratar da lei aqui no texto? A resposta a essa questão tem a ver com entender aqui que Paulo ele está buscando esclarecer algumas afirmações que ele fez ao longo da epístola sobre a lei, que poderiam ser tomadas de uma forma equivocada, poderiam ser mal interpretadas e levarem as pessoas então a terem um entendimento errado a respeito da sua mensagem, a respeito do seu ministério, a respeito da palavra de Cristo, do testemunho de Cristo. Ele, como um apóstolo de Cristo, falava por Cristo, então isso era importante. Quando a gente volta aí no capítulo 6, versículo 14, a gente tem um testemunho de algumas dessas falas de Paulo que poderiam gerar essa má interpretação, esse equívoco. Paulo disse assim, versículo 14 do capítulo 6, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós tratamos disso na semana passada, como Paulo está mostrando para as pessoas o que é essa realidade que ele afirma, que nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. Ele explicou isso no versículo 1 ao 6 aí do capítulo 7. O que ele quis dizer é que nós morremos para a lei em Cristo, ou seja, a realidade de estar ali sob os mandamentos, de ter que viver de acordo com cada um dos mandamentos. Nós morremos para a lei em Cristo, nós não pertencemos mais a ela, mas agora nós estamos em Cristo, pertencemos a Cristo, e em Cristo nós frutificamos para Deus, nós servimos a Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, em novidade do Espírito, que usa então a lei como um guia, como uma baliza para nos conduzir àquilo que é a vontade de Deus aqui nesse mundo. Mas Paulo fez também outras declarações sobre a lei que também poderiam trazer mal entendido aos judeus. Por exemplo, aí no versículo 5 do capítulo 7, o apóstolo disse que as paixões pecaminosas, elas são realçadas através da lei. Diz aí assim, versículo de número 5 do capítulo 7. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. E um leitor poderia tomar essas palavras de Paulo e dizer assim, Paulo, quer dizer que você está dizendo que a lei opera para a morte? Quer dizer que Deus deu uma coisa que não é boa porque leva-nos à morte, porque realça paixões pecaminosas e tem como fruto, como resultado, a morte. Então Paulo está explicando agora, na sequência do texto, qual é o entendimento dele a respeito da natureza da lei. Ela é essencialmente boa ou essencialmente má? Onde que está o problema? É com a lei? É isso que Paulo está tentando dizer? Olha, nós não estamos debaixo da lei, até porque a lei, ela é em si má, ela é um problema para nós. É isso que ele está tentando dizer? E ele vai trazer então uma resposta dizendo que não. O problema não é a lei. O problema é o pecado. Esse é o problema. E é isso que ele vai trabalhar aqui nos versículos 7 ao 12. Nós vamos então estudar. Então a questão que Paulo está aqui antecipando é respondida dessa maneira. Paulo, parece que você não gosta da lei, você é um crítico da lei. A lei, você coloca ela como um instrumento para gerar o mal. Nós então precisamos nos livrar dela, seria isso? A lei produz frutos para a morte, a lei
é má, Deus nos deu algo mal? E ele vai dizer que não. E aqui eu já quero abrir um parênteses de uma lição que eu creio que é importante para nós nos nossos dias, especialmente na teologia e na interpretação da Escritura. A gente precisa ter cuidado com as inferências e conclusões que são aparentemente corretas e lógicas, tiradas de frases e versículos e de formulações doutrinárias pertinentes a partir da Escritura Sagrada, porque muitas vezes nós podemos errar nisso. Nós podemos errar na ausência de correlacionar esse ensino de determinada parte da Bíblia ou a doutrina formulada com o aspecto maior e amplo da revelação de Deus ensinada na Escritura Sagrada, e então nós trazermos assim ênfases desequilibradas que podem trazer danos e ter consequências sérias. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando evitar aqui para com seus leitores. Então essas pessoas poderiam pensar, será que Paulo está dizendo que nós precisamos nos livrar da lei, que nós não precisamos da lei definitivamente? Porque olha, ele diz que nós não estamos debaixo da lei. Ele diz que a lei, ela realça paixões e gera morte. Então nós precisamos nos livrar desse negócio. O negócio é mau, é cruel, é ruim. E ele vai dizer assim, não é isso que eu estou ensinando. Então nós precisamos ir aqui ao texto para entendermos essa questão. A lei é má? E a resposta é muito clara aí, ele vai dizer assim, de modo nenhum. No versículo de número 7, ele vai concluir essa parte do argumento no versículo 12, dizendo assim, por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Eu quero que você observe que a resposta enfaticamente do apóstolo Paulo a essa questão é a seguinte, não. Versículo 7, que diremos, pois é a lei pecado de modo nenhum. É uma resposta dupla aqui. Primeiro, Paulo nega enfaticamente, como ele já tem feito, já tem usado essa estrutura aqui em outros versículos anteriormente, aqui os irmãos vão recordarem-se disso. Ele diz assim, de jeito nenhum. A lei é má? Não é isso que eu estou ensinando. Deus é mau porque deu uma lei má? Não, de forma nenhuma. Não é isso que eu estou ensinando e pregando. Então essa é a primeira resposta, essa negação enfática. E a segunda resposta que ele vai dar a essa questão é ensinar qual que é adequadamente a aplicação da lei para o ser humano. E ele vai dizer aí no texto assim, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O que Paulo está dizendo, gente? O que eu quis dizer quando eu disse que a lei realça as paixões e opera para a morte, o que eu quis dizer é que a lei aponta e demonstra o pecado no ser humano. É isso que a lei de Deus faz. A lei não salva, por isso eu estou dizendo, nós temos que crer em Cristo, aceitar Cristo pela fé, nós somos justificados pela fé em Cristo, e não na lei, nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, porque a lei, o que ela faz? A lei demonstra o nosso pecado, ela aponta o nosso pecado. Ontem, Deus me deu o privilégio providencial de participar com meus filhos de uma brincadeira à tarde. A gente brincou por umas 2 horas de O Peregrino de John Bunyan. Eles me convidaram para isso, me deram o papel de intérprete. E nós, então, vivemos ali várias cenas do livro ali em casa. E eu lembrei de ilustrações, então, maravilhosas para essa mensagem. Você que conhece o livro, O Peregrino, se você não leu, você não vai poder brincar. Então vai ler para depois você brincar e você vai ter grande proveito nisso. John Bunyan, ele tem uma imagem maravilhosa no seu livro, onde cristão, que é o peregrino, ele é levado, na casa do intérprete. E lá na casa do intérprete tem uma sala grande, e essa sala representa o coração do ser humano, na história, o coração das pessoas. E essa sala, ela está assim, cheia de poeira.
mas cheia de poeira mesmo. Há uma camada grossa de poeira sobre todo o chão daquela sala. E essa poeira, na história ali, ela representa o pecado no coração humano. O pecado ali, estacionado, presente, latente. E então, na narrativa da história, de repente uma porta se abre dentro daquela sala e entra um homem com uma vassoura, e essa pessoa com a vassoura é uma representação da lei de Deus. E ele começa então a varrer toda aquela poeira dentro daquela sala fechada, freneticamente, varrendo. E o que acontece é que de repente toda aquela poeira está no ar e está sufocando cristão. E é isso, irmãos, que a lei faz. É isso que a Bíblia ensina e é isso que o apóstolo Paulo está aqui trazendo. Olha, a lei na nossa vida, ela agita o pecado para todo lado, ela aponta, ela mostra, ela revela, ela realça o pecado. Esse é o papel da lei. Essa é a sua função. E aí Paulo aqui, voltando a Romanos 7, ele vai dar um exemplo específico que eu creio pessoalmente que isso é uma experiência do próprio apóstolo Paulo. Nós vamos comentar sobre algumas coisas relacionadas a isso, o debate que há nisso no próximo mensagem, se Deus permitir. Mas eu creio que aqui o apóstolo Paulo está trazendo uma experiência específica. Ele diz assim: eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissera, não cobiçarás. O que ele quer dizer com isso aqui? Paulo está falando de si mesmo aqui, ele usa pronome pessoal, eu não teria conhecido o pecado, e eu observo que quando o apóstolo Paulo ele usa esses pronomes, de fato ele está tratando de si como indivíduo. Paulo fala do seu ensino, do seu evangelho, ele diz meu evangelho, ele fala das suas experiências, ele fala da sua esperança. Eu creio que o apóstolo Paulo está falando de si aqui, pois eu não teria conhecido o pecado. Ele está exemplificando com a experiência da sua conversão. Como é que foi a conversão do apóstolo Paulo? Como que a lei participou da conversão do apóstolo Paulo? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Eu quero que você faça comigo uma análise na Escritura. Você sabe que o apóstolo Paulo era um judeu dos mais dedicados à lei no seu tempo. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei. Estava assim, progredindo e amadurecendo, seria certamente um dos grandes expoentes do judaísmo farisaico. Segundo seu próprio testemunho, ele era irrepreensível com relação à lei, fariseu de fariseus. Abra sua Bíblia aí. Homem zeloso. Ele fala que ele se avantajava a muitos no judaísmo. E a que Paulo está se referindo? Ele está se referindo à sua vida externa, à sua busca minuciosa e dedicada de conformar-se à lei e viver minuciosamente de acordo com aquilo que a lei trazia, para assim salvar a si mesmo, para assim ser agradável a Deus, ser justificado diante de Deus. Olha aí, Filipenses 3 e 4. Paulo diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Confiar aqui na carne é confiar nele próprio, em si mesmo. Ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, de acordo com a lei. Circuncidado no 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso aqui era a marca da vida desse homem antes de conhecer Cristo. Ele era um homem que está tentando, através da lei, alcançar sua justificação, conformar-se aos padrões de Deus externamente. Ele diz assim: olha, quanto à lei, sabe esses negócios de não adulterar, não falar mentira, essas coisas todas aí, não matar, etc. Pois é, eu assim procurava viver minuciosamente cada uma dessas coisas
no que se refere à minha prática externa. Mas olha a sequência em Filipenses. Acontece uma mudança brusca na sua vida. Brusca, espiritualmente brusca. Diz assim, versículo 7, mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Todo aquele esforço, toda aquela dedicação, toda aquela irrepreensibilidade perante a lei, Paulo diz assim, eu considero isso como refúgio, eu perdi todas essas coisas para ganhar Cristo, versículo 9, e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei. Eu abri mão de todas essas coisas, de todas essas obras, de viver tudo isso para tentar alcançar uma justiça própria. Abri mão de tudo isso. Senão, a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, ou seja, Paulo está dizendo, eu deixei tudo para abraçar Cristo e receber a justiça que vem de Deus, por meio de Jesus Cristo, através da fé. Eu deixei tudo para ser salvo pela obra de Cristo, para ser justificado pela fé em Cristo. O que causou essa mudança tão repentina? Um homem que confiava tanto em si, tão convicto das suas justiças próprias. Se alguém acha que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que levou isso? O que mudou nele? Romanos 7:7, Paulo diz assim, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pai, mas Paulo não já conhecia a lei? Ele foi circuncidado ao 8º dia de acordo com a lei. Ele buscava ser irrepreensível de acordo com a lei. Mas ele continua dizendo, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. O que ele está dizendo é o seguinte, chegou um ponto na minha vida em que eu percebi, em que a lei me confrontou, que eu estava buscando conformações externas, mas de repente atingiu a minha mente, a minha consciência, o 10º mandamento. Não cobiçarás. Ali o Espírito de Deus confronta o apóstolo Paulo e o pressiona, mostrando para ele que pela lei, cobiça é pecado, ou seja, os desejos internos do coração são pecado. Que a questão, portanto, não é apenas a conformação externa à lei, mas que a motivação, os desejos podem ser pecaminosos e tudo se destrói então. Todo bem aparente, todo esforço para uma justiça aparente se mostra vão. A justiça que ele confiava, ela torna-se como injustiça e como pecado. E é isso que Jesus ensinou, não é? Você lembra do Sermão do Monte, Mateus 5? Jesus disse assim, porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, o que Paulo estava buscando e em que ele estava confiando, jamais entrarei no reino dos céus. Olha, essa conformação externa à lei de Deus não é suficiente. Se a sua justiça não for maior do que isso, você não vai entrar no reino dos céus, mesmo que você procure ser uma boa pessoa. Jesus diz então assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. O que Jesus está dizendo? Olha, não é só o externo. Não matarás, nunca matei, nunca assassinei. Mas lá no coração, se você tem lá desejos ímpios, cobiças, que mesmo que isso não se torne concreto em atos na sua vida, pôs por terra toda a sua vida, onde você diz assim, não tirei a vida de ninguém. Porque Deus é Deus do coração também. Então a lei, irmãos, tem essa função, é isso que Paulo está dizendo. A lei foi até mim e mostrou, não cobiçarás, Paulo. E Paulo podia olhar assim, olha, eu sou irrepreensível externamente, um monte de coisas, mas olha no meu coração.
esses desejos, essas vontades que eu tenho que ficar reprimindo. Isso é pecado, isso é mal, isso está diante de Deus. Eu sou o culpado diante de Deus. Essas justiças minhas não são nada, eu sou um pecador. Então a lei, ela aponta para o pecado do ser humano, ela aponta, irmãos, para a nossa injustiça, a nossa condição de pecador, para a nossa natureza corrompida. Ela aponta para a realidade que no nosso coração está assim, cheio de poeira, está cheio de pecado. E o que a lei faz é vir e levantar e realçar isso. Ela mostra a nossa culpa, então, diante de Deus. Então, esclarecendo aqui, os equívocos que o apóstolo procurava tratar aqui para os seus leitores imediatos ali. Paulo jamais trata a lei como algo inútil, como algo descartável, como algo que é mau e pecaminoso. Não é isso que o Evangelho da Graça faz. O Evangelho da Graça, ele não nega a lei. O Evangelho da Graça, ele não descarta a lei. O Evangelho da Graça não toma a lei como algo inerentemente mau, indesejável e repugnante. Esse é um tipo de ensino e pensamento religioso que é falso. Na história da igreja isso ficou conhecido, foi reduzido, a palavra antinomismo. Isso é perigoso. Isso é a heresia do lado oposto do legalismo. Isso provoca danos espirituais. Não é isso que a Bíblia ensina como verdade espiritual para o ser humano. A lei tem sua função. Ela aponta o pecado. Ela realça o pecado. Ela não é má. Ela é útil. Então, se a lei não é má, mas, como ele disse no capítulo 7, versículo 5, ela se relaciona com as paixões pecaminosas, então, onde está o mal de fato? E ele vai nos ensinar aqui, então, a ver, mais uma vez, que a gente já deveria sim, ter aprendido isso profundamente. Então, ele vai nos ensinar a ver aqui, onde que está o mal de fato. Uma música que eu coloco no carro para os meninos diz assim: o pecado é um grande mal, doença que é mortal. Esse é o grande mal de fato. O pecado. Versículo 8, capítulo 7, ele diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. O pecado é o grande mal. Deixe-me explicar então o que cada uma dessas frases aqui significa. Eu acho que é a maneira mais fácil da gente compreender aqui o texto. Ele diz assim: o pecado tomando ocasião pelo mandamento. O que ele está aqui dizendo? O pecado é tão mau que o pecado ele usa a lei. O pecado aqui é a natureza pecaminosa humana, a corrupção original da nossa carne, a nossa inclinação natural para o mal, para aquilo que é contrário a Deus, para nós próprios, para buscarmos apenas os nossos interesses e não o bem do outro. O pecado, ele usa a lei. O pecado tomando ocasião pelo mandamento. Ele vê na lei de Deus revelada uma oportunidade. Como é que ele faz isso? Segunda frase, na sequência ele diz: despertou em mim toda sorte de concupiscências. Sabe como que o pecado usa a lei? Ele usa a lei para despertar em nós concupiscências. E a palavra aqui é a palavra desejo, como prefixo. A ideia no grego é de um desejo que é intenso, de um conjunto de desejos que são intensos, que é o que a palavra concupiscência no português quer dizer. Ou seja, o pecado desperta em nós desejos intensos. Ele usa a lei assim. Está lá a maldade em nós, a pecaminosidade, a inimizade contra Deus. Ela está lá, ela é latente no ser humano, é algo ali quieto, encoberto ali. E a lei então vem e diz: olha, é isso que Deus deseja, ou é isso que Deus proíbe.
Fazer isso é agradável a Deus, fazer aquilo ali é desagradável a Deus, portanto não faça. E o pecado então usa essa lei para despertar em nós desejos intensos para contrariar a Deus, para fazer aquilo que Ele não aprova, ou para deixar de fazer aquilo que Ele diz que nós devemos fazer. O pecado é mau e opera assim. Semana passada já disse isso para vocês. Tem um exemplo lá da Escola da Regra que foi criada esse ano sobre não tomar água no primeiro horário, como que a gente aumentou a demanda de pedidos por tomar água no primeiro horário. É impressionante isso no ser humano. O pecado usa o regramento moral para despertar em nós essas concupiscências profundas. Ah, não é para fazer, mas agora eu estou doido para fazer, para experimentar isso, para ver como é que é. Essa é a experiência de todo ser humano, não é, irmãos? O pecado, ele opera assim. Você sabe que você é assim. Às vezes a gente fala assim na igreja, olha, tal coisa, isso é heresia, errada. Aí os irmãos correm em casa e vai pesquisar. Eu nunca tinha ouvido falar aqui. Depois vem cheio de dúvida. Como é que pode? Fala assim, olha, se você vê isso, você tome cuidado. Você não dá ouvido, não dá atenção, etc. Aí a pessoa vai dar ouvido, dá atenção, quer saber o que é. Paulo diz, essa é a natureza pecaminosa do ser humano. O pecado, ele toma por ocasião o mandamento. Ele usa a lei. Ele é o mal de fato. Ele continua dizendo aí, porque sem lei está morto o pecado. E morto aqui, no sentido do contexto que nós estamos tratando aqui, de sem essa atuação. Está lá a natureza pecaminosa, o homem é mau, mas assim, aquilo está adormecido, está latente. Aí quando ele recebe a lei, o que é mal, então ele se levanta e se torna presente. Então, irmãos, o que é mal de fato não é a lei, mas é o pecado no ser humano. O que Paulo quer dizer quando ele diz assim, olha, o pecado realça toda sorte de paixões. Ah, então nós temos que nos livrar da lei, a lei é ruim. Não, de jeito nenhum. O que ele quer dizer é o seguinte, é o pecado que está em nós que é mal, não são as exigências morais da lei de Deus. O problema em você é o pecado. O problema em você não é mais Bíblia, não é conhecer muita Bíblia. O problema em você é o seu pecado. E ele prossegue então aqui mostrando a aplicação então da lei para sua experiência pessoal. Dê uma olhada no versículo 9. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Novamente aqui, vamos frase a frase para entendermos aqui. Outrora, sem lei eu vivia. O que Paulo está dizendo é o seguinte, não é que ele realmente estava assim longe da lei, não conhecia a lei, né, de Moisés. Eu já li para vocês o testemunho dele, Filipenses 3. Ele nasceu ao 8º dia, ele já foi circuncidado porque ele estava ali em contato com a lei, revelada através de Moisés, etc. Ele conheceu os preceitos morais da lei de Deus, assim, cedo na sua vida, revelados. Então é isso que ele está dizendo. Quando ele diz que outrora sem lei eu vivia, ele está falando aqui é a aplicação da lei ao seu coração, como ele mostrou no versículo 8. Até que a lei veio e disse assim, não cobiçarás. É essa aplicação direta da lei ao seu coração. Sem lei eu vivia. Como assim? Ele tinha paz. O senso dele aqui de segurança existia. Era falso, mas existia. Outrora sem lei eu vivia. E essa é a experiência do ser humano, não é? Por que as pessoas conseguem viver as suas vidas assim tranquilamente? Às vezes nós nos impressionamos com isso, não é? As pessoas acordam de manhã, tomam seu café, conversam uns com as outras, levam seu trabalho, seu dia a dia, tranquilo, voltam para casa, tomam banho, assistem a série na TV, vai dormir e estão tranquilas, vivem. É porque elas ainda não experimentaram a lei sendo aplicada à sua mente, ao seu coração. Eis que Paulo está dizendo que, sabe quando eu era judeu lá?
eu vivia aqueles negócios da lei lá, irrepreensivelmente, estava achando o máximo. E quem é alguém para ser como eu? Estava vivendo, sentindo-se seguro, tranquilo. Sem lei eu vivia. Mas ele diz aí, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Quando a lei então foi aplicada a ele, através do Espírito Santo, o que ela gerou? Convencimento do pecado e apontou para ele, né, a sua segurança falsa, esse senso de justiça que na verdade era uma injustiça ao qual ele estava assim agarrado e tranquilizado. E é isso que a lei faz, irmãos. Quando a lei ela é aplicada pelo Espírito de Deus no coração, ela convence. O Espírito Santo tem esse ministério de convencer do pecado e ele usa a lei para apontar a nossa falta, para apontar a nossa injustiça, para apontar a nossa culpa. E o resultado disso, então, é perda daquela falsa segurança. É ser tomado por consciência e convicção de pecado. É passar a experimentar tormento. E agora, miserável homem que sou. É a sensação do juízo iminente de Deus. As pessoas passam a ter calafrios em pensar que podem morrer e receber o juízo de Deus sobre elas. O senso de pobreza, de miséria espiritual. Eu não sou nada, eu não tenho nada, estou vazio de tudo, ao contrário, estou cheio de culpa. É isso que ele quer dizer aqui, mas sobrevindo o preceito, ou seja, quando o preceito veio e foi aplicado, revive o pecado, ou seja, ele estava lá latente, morto, etc. Mas agora vem essa percepção que eu sou pecador, profundamente pecador, e eu morri. Eu perco a paz, eu perco aquela falsa segurança a qual eu me agarrava. John Bunyan fez uma figura belíssima disso no início do seu livro Peregrino. Eu vou ler para vocês aqui uma parte. Ele diz assim, bem no capítulo 1. Em meu sonho vi um homem vestido de trapos, com o rosto virado para sua casa, segurava um livro na mão, a lei, e um grande fardo nas costas, peso da culpa. Eu vi o homem abrir o livro e ler. Enquanto lia, chorou, tremeu e clamou tristemente, o que eu devo fazer? Isso aqui é a lei revivendo o pecado no coração, mostrando, olha, é isso aqui a justiça de Deus, você está em falta. E o que é o resultado dessa obra do Espírito Santo convencendo do pecado? É choro, é tremor, é tristeza, é desespero. O que eu devo fazer? John Bunyan continua dizendo assim, nessa condição perturbadora, o homem voltou para casa determinado a não contar os seus sentimentos para a família, pois não queria que vissem sua angústia, algo interno, a sua alma aflita. Mas ele não poderia ficar em silêncio por muito tempo, porque estava em profunda confusão. Finalmente contou à esposa e aos filhos o que estava em sua mente. Minha querida esposa e filhos, disse, estou muito preocupado com este fardo que levo sobre meus ombros. Ele tem consciência do peso, da culpa, do pecado dele. Além disso, fui informado que nossa cidade será destruída por fogo vindo do céu. A ira de Deus sobre os homens nos seus pecados. Ele tem consciência disso agora, da iminência do juízo de Deus sobre ele e sobre os outros. E nesta terrível destruição, o personagem continua dizendo, eu e vocês, minha esposa e meus queridos filhos, devemos perecer, a menos que consigamos encontrar algum modo de escapar ou nos libertarmos. E neste momento eu não vejo solução. Olha que coisa. É isso que a lei faz quando o Espírito Santo traz a palavra e aplica ao nosso coração. Nós ficamos assim de mãos vazias. Percebemos que há pecado, há um fardo sobre nós e que o juízo de Deus está iminente sobre nós.
Esse homem aqui se mostra assim, perdido, sem segurança, sem paz. E é isso que Paulo quis dizer, reviveu o pecado e eu morri. Sabe, toda aquela segurança, aquela vida tranquila que eu vivi, aquilo tudo foi abaixo, eu morri, desabou tudo. Peregrino traz ainda assim: em meu sonho vi que certo dia, enquanto ele caminhava pelos campos lendo o livro, ficou mais angustiado. Enquanto lia, clamou com mais fervor: o que devo fazer para ser salvo? Essa figura representa assim, exatamente o que Paulo está tentando ensinar aqui, em Romanos 7. Esse livro aqui é a representação da Bíblia, da lei de moral de Deus, acusando. Quando ela é aplicada pelo Espírito Santo, ela tira a paz. Ela nos tira da falsa sensação de paz. Que é expresso no livro também pela família daquele homem e os moradores daquela cidade. Deixa-me ler mais um pedacinho. Diz assim, nessa parte: a família ficou impressionada com suas palavras, não porque acreditavam no que ele havia dito, mas porque pensaram que estivesse com problemas mentais. A noite já se aproximava e esperavam que o sono pudesse ordenar seus pensamentos. Por isso colocaram na cama o mais rápido que puderam. Isso aqui é tão triste. Que isso aqui é o que a maioria das pessoas estão vivendo. Falsa segurança. E tratando aqueles que estão sendo trabalhados pelo Espírito de Deus, assim como gente tão sem rumo adequado na vida, com os pensamentos ordenados. As pessoas vivem assim, irmãos. Elas vivem assim. E é isso que Paulo fala de si próprio aqui. E não só dele, mas essa é a realidade de cada um de nós. Antes de Deus, através do seu Espírito, pela lei, começar a mostrar o pecado e a maldade do pecado em nós, o quão inadequado, quão sujos, quão culpados, e o quanto o juízo de Deus pode descer sobre nós com justiça a qualquer momento. O que um dia acontecerá. Versículo de número 10 aqui em Romanos 7. Ele mostra como que o pecado é mau, mais profundamente. Ele diz ainda assim: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou morte. O que ele quer dizer? Então Deus nos deu os seus mandamentos, Deus nos deu a sua lei moral para a vida, para a nossa vida com Deus, para nos guiar no caminho de Deus, para a gente saber assim, como viver uma vida que é abençoada por Deus, que é aprovada por Deus. É esse o objetivo, né, da lei, ela serviria para isso. Mas o que a lei faz conosco, pecadores? Verifiquei que este mandamento mesmo, que era para a vida, se me tornou para a morte. Ou seja, agora por causa do nosso pecado, essa lei nos acusa. Ela mostra a nossa inadequação, que nós merecemos a ira de Deus. A lei que foi dada para a vida, agora, ela se torna algo para a morte. Versículo de número 11. Por quê? Ele vai responder assim: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. O problema não está na lei, está em nós, porque somos pecadores. O problema está em nós somos corrompidos e depravados. E nós somos tão depravados que o pecado, ele, pelo mesmo mandamento, ao que Paulo diz aqui, me enganou. A palavra enganar, que é a palavra de engano mesmo, que é usada, por exemplo, em Coríntios, quando ele fala, né, que Eva foi enganada. A mesma palavra aqui. Como que o pecado engana pelo mandamento? Ele diz aqui, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Como que o pecado engana pelo mandamento, ou seja, usando a lei?
Aqui está o grande engodo espiritual que a maior parte das pessoas dentro de uma cultura cristã estão presas, e não só numa cultura cristã, mas dentro assim, de outras religiões, elas estão procurando salvar a si próprias, confiadas na lei, num padrão de lei que tem sido apresentadas a ela. E é o que os judeus estavam fazendo. É a ideia de salvação por obras. O pecado, ele engana usando a lei, ele nos faz acreditar que nós podemos ser salvos se praticarmos a lei. Que se nós formos assim boas pessoas, se nós nos esforçarmos nas coisas morais, Deus vai nos aceitar. Aquela busca de Paulo de ser irrepreensível perante a lei, o que era aquilo? O pecado estava enganando ele. Paulo faz isso. Vive assim minuciosamente, você vai assim ser recebido por Deus, vai ficar bem com Deus. Isso era um engano do pecado usando o mandamento. O pecado opera assim. Em Israel, no tempo de Jesus Cristo, nós tivemos o relato, temos o relato daquele encontro de Jesus com um jovem rico, onde Jesus disse para ele assim, o que você faz? Você conhece a lei de Deus? E ele vai falar assim, olha, eu vivo essas coisas desde a minha infância. Quantas pessoas estão assim enganadas pelo pecado, baseadas na lei? Não, vou ser uma boa pessoa, aprendi com meu pai, com minha mãe, na igreja, fazer isso, fazer aquilo outro, sabe? Coisas que são até certas. Não vou matar, não vou roubar, eu vou na igreja cristã, vou ser honesto, eu vou manter meus votos de casamento. Quantas pessoas estão enganadas pelo pecado através do mandamento da lei? E o fim disso é morte. É lançar a pessoa no juízo de Deus. Por isso que ele fala, me matou, me enganou e me matou. Quantas pessoas partem desta vida e o último ato que é feito em homenagem a elas é um ato que tem a ver com realizações de obras de lei. Sacramentos, orações, não sei o quê, e exaltar feitos na vida, que foi uma boa pessoa, que fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. O pecado enganou e levou à morte, e à morte eterna. Então nós chegamos aí no versículo de uma conclusão aqui dessa parte. Ele diz, por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Ou seja, a resposta definitiva, o que eu quero, Paulo está dizendo aqui aos seus leitores iniciais, o que eu quero que vocês entendam a respeito do que eu creio sobre o caráter essencial da lei, é que a lei é santa. Jamais, quando eu digo que nós não estamos debaixo da lei, que a lei realça paixões pecaminosas que frutificam para a morte, que de algum modo eu estou entendendo que a lei ela é corrompida, que ela é má, que ela é inadequada, que nós devemos nos livrar dela. Não, eu entendo que a lei é santa. Os mandamentos de Deus são bons, eles são justos, são santos, eles foram dados para a vida. Sabe qual é o problema? O problema é que você é pecador. O problema é o pecado em você, o problema é o pecado em Paulo, o problema é o pecado em cada um de nós, que é tão mal, que usa a lei, que engana pela lei. O problema não é Deus e não é sua lei. O problema é o pecado. Então é isso que Paulo está aqui apresentando. Algumas lições então, que eu quero ressaltar aos irmãos de novo. Paulo, com esse texto, ele está assim tendo um cuidado de levar os seus leitores a ter as conclusões corretas e o ensinamento adequado a respeito daquilo que ele estava pregando e ensinando na sua epístola. A gente precisa aprender isso aqui, a gente precisa ter cuidado com inferências e conclusões que nós fazemos, que aparentemente estão corretas, são lógicas, provenientes de frases, de versículos da Escritura. Nós temos que tomar cuidado com formulações teológicas que fazemos e a ênfase que nós damos a ela, porque nós podemos errar. E é isso que Paulo está aqui querendo evitar.
Não pensem que eu estou colocando a lei como algo ruim, como algo negativo, como pecaminoso. E então ele vai aqui, com cuidado, estabelecer uma resposta para mostrar exatamente o que ele está querendo dizer aqui. E qual é o pensamento dele sobre a lei. Nós precisamos buscar também, irmãos, essa precisão, esse cuidado, essa responsabilidade ao tratar de doutrinas da Escritura, de interpretações de textos da Bíblia. Tenha muito cuidado. Às vezes nós nos envolvemos assim, em debates com outras pessoas que têm visões. E nós estamos talvez errando também porque estamos dando ênfase em demasia a partes e ensinos da Escritura sem equilibrá-los dentro do todo, da revelação como um todo. Importante isso. Sabe onde muitas pessoas do meio reformado têm errado nisso? Na questão que se refere, por exemplo, à soberania de Deus e à responsabilidade humana. E implicações disso, por exemplo, sobre a doutrina do mal, a origem do mal, sobre o papel do ser humano na resposta ao Evangelho. As pessoas têm pegado frases da Bíblia que são corretas e adequadas e aplicadas sem o devido equilíbrio, sem a luz do todo, do ensino da palavra de Deus, e tem errado. E tem provocado, assim, danos e consequências. Isso é sério. E é exatamente o tipo de coisa que Paulo está evitando que seus leitores aqui façam. Então que a gente aprenda essa lição, que nós tenhamos, assim, muito cuidado ao ensinar a Escritura Sagrada. Segunda coisa que eu quero trazer aqui, que é uma aplicação legítima desse texto, é essa advertência. Nós não somos contrários à lei. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não somos antinomistas. Nós não somos contra a lei, nós não olhamos para a lei como algo que é descartável, como algo assim que não tem mais valor, aplicação, agora que Cristo veio, que estamos debaixo da graça. Não é essa a nossa posição. Isso é um desvio grave, isso é o caminho de morte espiritual, porque isso gera implicações dentro do Evangelho da vida espiritual de uma pessoa que leva à morte, ao juízo. Nós não somos contrários à lei. Terceira coisa que a gente precisa aprender a partir dessa mensagem é: lei não salva. Paulo, quando vai falar da importância da lei, ele não diz assim, olha, não, vocês estão entendendo errado, não é? Mas eu quero que vocês entendam corretamente que sim, a lei salva. Não, ele não ensina isso. A importância da lei, a presença da lei na nossa mensagem, na nossa pregação, participando ainda da nossa vida espiritual, não está no fato de que, por ela, nós vamos ser salvos de algum modo, ou com a ajuda dela, vamos ser salvos. Não, é Cristo quem salva. Paulo estabeleceu isso até aqui no seu ensino a Romanos, e ele continua sustentando isso, visto que quando ele trata da lei aqui, ele não a traz como que tendo parte na salvação, na realização da salvação do ser humano. É Cristo quem salva. Então, não se deixe enganar pelo pecado, porque o pecado vai tentar falar assim, não, então você quer buscar uma religião, você quer buscar um caminho com Deus? Pois é, está aqui a lei, então faz isso, faz aquilo outro, vive na igreja, né, cumpre aqui determinados rituais, sacramentos, participe das ordenanças, seja fiel do culto, cumpra, né, os padrões morais, seja honesto no seu trabalho, seja direito com os outros, etc. O pecado ele vai usar a lei para te enganar. Lembre, não é a lei que salva, é Cristo que salva. Quarto ensino que eu quero trazer desse texto. Para pregar, então, o Evangelho corretamente às pessoas, a gente precisa da lei. E esse aqui é um ponto, irmãos, que eu acho que a gente precisa melhorar. Eu preciso melhorar isso aqui. Nós não somos chamados a anunciar às pessoas uma mensagem assim, de autoestima, de aceitação, para que elas se sintam bem consigo mesmas
e percebam que o caminho é fácil. E às vezes nós pregamos para as pessoas assim, não é? Não, venha Jesus, vamos para a igreja, vamos estudar a palavra de Deus juntos e você vai ver, você vai ser abençoado na sua vida. Nós não podemos fazer isso. Se você está percebendo aqui pelo que Paulo está dizendo, pela sua própria experiência, não é assim que nós pregamos o evangelho corretamente. Ao contrário, a pregação correta do evangelho passa por anunciar a lei de Deus, para que, quem sabe, o Espírito de Deus possa pressionar a pessoa, levá-la a uma convicção profunda de pecado, de culpa, de julgamento. Ao invés de se sentir bem, que ela fique como aquele homem no livro do Peregrino, sem paz, atordoado. O Evangelho precisa anunciar para as pessoas o padrão de Deus, mostrar para elas, olha, você é inadequado, você está em falta, você está culpado, você está sob o juízo de Deus. Se você morrer agora, você vai para o inferno. Em justiça. Porque a Bíblia diz, e Jesus ensinou isso, que o Consolador viria para convencer do pecado. E ele vai usar a lei para fazer isso. Ele vai gerar morte. Antes de gerar vida, ele vai gerar morte, usando a linguagem aqui de Paulo. Sobreveio o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Antes de gerar vida, ele vai gerar morte, ele vai tirar a pessoa assim, daquele senso de paz, daquela vida tranquila, daquela condição de continuar esperando o próximo dia, como se estivesse tudo bem. Não está bem. E se você já passou por essa experiência com Cristo, você sabe disso. Como que tira a paz? Como que o inferno se torna uma coisa real? O Espírito convence do pecado pela lei. As pessoas, irmãos, precisam perder a paz antes de encontrar a verdadeira paz. E a gente precisa aceitar isso numa época onde esse tipo de discurso ele é contraproducente. Ele é politicamente correto. É uma coisa impressionante. As pessoas fazem movimentos para levar as pessoas para a igreja, colocam tantas coisas e as pessoas vão e aceitam. Um movimento, você cria uma literatura, você apresenta o evangelho para as pessoas não aceitam. É assim, difícil você ver uma resposta aqui. As pessoas não querem sair dessa paz. Mas nós precisamos pregar e dizer, olha, tá, mas você é um pecador, olha o que a lei de Deus diz. Juízo virá. E se o Espírito Santo usar essa palavra, ele vai gerar a convicção profunda do pecado, que torna então a pessoa agora pronta para recorrer a Cristo somente. E entender que é só na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário que justiça foi feita, a lei foi cumprida para ele. Que ele pode ser salvo por graça. Então as pessoas passam assim, a vida dizendo coisas assim, nossa, é errado mesmo fazer isso, fazer aquilo, tem algumas coisas aí que são reprováveis, enganar, matar os outros, corrupção, como que as pessoas falam da política, corrupção, errado, etc. Conseguem encontrar pecado na vida comum dos outros, de vez em quando elas falam até da sua própria vida. Não, realmente eu não sou uma pessoa muito boa, não fiz umas coisas erradinhas aí, mas elas não entendem a gravidade da sua condição, como que é uma condição assim profundamente miserável, desesperadora. John Edwards, no seu sermão sobre a ira de Deus, ele fala que o pecador ele está suspenso sobre a chama do inferno como que pelo assim um fio de teia de aranha.
Lá é o destino que a sua conduta, a sua condição, a sua impureza, pecado que está nele, que ele pratica, merece. E é a lei de Deus que pode fazer as pessoas entenderem isso, perceberem sua miséria, o perigo em que estão, e então perceberem como que são totalmente carentes de Cristo, da obra de Cristo, da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Então, vamos o meu desejo de minha oração é que Deus nos ajude, para que a gente possa pregar o Evangelho mais incisivamente para as pessoas com amor, mas apresentando a justiça de Deus na lei. Vamos ficar de pé para a gente orar?